E aí, meu povo? Simbora! Revisão de direito constitucional. Projeto Grava Essa Desgraça. É, papai! O projeto Grava Essa Desgraça continua. E aí, as nossas aulas continuam também. Revisar, 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 até chegar na aprovação. Até você chegar onde você quer. Esse é o meu objetivo. E assim a gente começa mais uma revisão de direito constitucional. Meu nome é André Lucas e vamos embora. E já tem gente online, gente cobrando. Vamos juntos, vamos juntos. Peço desculpas pelo atraso, né? Tava tentando fazer funcionar aqui e aí deu certo. Então, vamos embora. Agora, ninguém segura. Tem muita coisa aí para falar hoje, muita coisa bacana para falar hoje. Beleza? Seguinte, separei para vocês aí um materialzinho de 12 questões de direito constitucional. 12 questões de direito constitucional bem bacana a gente falar hoje na aula. 12 questões. Tá travando? Como é que tá o áudio aí? Tá tudo beleza? Pode começar? Esse mês, então tá tudo certo. Vamos embora. O áudio tá legal, então vamos embora. Seguinte, separei 12 questões, coloquei umas 2 ou 3 questões da banca FGV, porque a gente está tendo Polícia Legislativa da Bahia aí, vai ou não vai esse concurso acontecer. Fora que tem outros concursos que vem caindo da FGV, e coloquei a maioria das questões CESP, porque é a banca do momento, então você tem INSS, provavelmente CESP, você tem PRF vindo aí, que também é uma banca CESP. Então, o objetivo é acertar as questões de direito constitucional. Beleza? Seguinte, 12 questões. Vamos para a primeira. Questão da PF. Fala o seguinte, ó. Primeira questão. Fala o seguinte. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena, ó o que ele colocou aqui, nenhuma pena passará na pessoa do condenado, a outra, o ordenamento jurídico veda que a obrigação de reparar o dano sejam estendidas aos sucessores do condenado. Meu velho, sem sacanagem. Primeira questão, dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a outra, o ordenamento jurídico veda que a obrigação de reparação dos danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Não é bem assim, não. Primeiro ponto, essa questão está errada. O ordenamento jurídico brasileiro não veda, olha o que eu estou falando, o ordenamento jurídico brasileiro não veda que a obrigação de reparar o dano ela seja estendida aos sucessores. Não veda. É isso que eu quero que você lembre. Ah, professor, não veda não. Veda não, meu filho. É até o limite da herança, até o limite do patrimônio transferido. Então, como é o nome desse princípio mesmo? Como é o nome? Princípio da intranscendência. Olha para mim, de verdade. Caiu agora. Tem 2 meses a prova da PF. Pode estar no seu concurso. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Por isso que a maioria das nossas questões são 2018. Eu quero que você lembre que o princípio da intranscendência, que está lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal, fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Massa, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Exceto a obrigação de reparar o dano até o limite do patrimônio transferido, até o limite da herança, exceto a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, até o limite do patrimônio transferido, até o limite da herança. Então, não veda a obrigação de reparar o dano. Imagine só, devagarzinho. Imagine que você está com seu pai. Eu sempre cito esse exemplo em sala de aula. Imagine só, você tem seu pai aí, tranquilinho, bom, de saúde, massa. E o seu pai comete um crime, mata alguém, né? Matou alguém, pegou 10 aninhos de cadeia, tá lá, tranquilinho. Aí ele cumpre 5 anos e morre. Você vai lá cumprir no lugar dele? Não, meu filho. Sabe por quê? Porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Massa, professor. Digamos que seu pai estava reparando um dano. E agora? Como é que fica? Continua reparando até o limite da herança. Esse é o princípio da intranscendência.
Anote isso em cima da questão, que esse é o princípio da... Puxa uma setinha na questão e anote que esse é o princípio da intranscendência. Anote aí. Esse é o princípio da intranscendência. E outra coisa, não confunda, de verdade, não confunda o princípio da intranscendência com o princípio da presunção de inocência. Pelo amor de Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Princípio da intranscendência, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Passa, professor. Princípio da presunção de inocência é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tenha fé e não confunda essa desgraça. Beleza? Primeira questão, questão errada. E você não erra mais. Não erra mais. Sabe por quê? Porque você vai anotar porque essa questão está errada. E na hora da prova, você vai lembrar de mim. É isso que eu quero que você faça. E acerte a desgraça a questão, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Segunda, prova do IFAM, também em 2018. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir o acesso à informação. Olha a desgraça aqui, ó. Acesso à informação constante de banco de dados de entidades governamentais, uma vez que é direito à informação e direito líquido, certo? Pelo amor de Deus, tenha fé, meu filho, tenha fé. Ó, questão tá errada, viu? Questão tá errada. Mas tá errada por quê, professor? Estou falando nessa segunda questão de um tema chamado remédios constitucionais. Quando eu falo para você sobre remédios constitucionais, a questão ela fala sobre mandado de segurança. Sempre assim, mandado de segurança, conselhenciar mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data. Mandado de segurança, eu tenho um direito líquido e certo. Certo? Mandado de segurança, direito líquido e certo, é um remédio residual. Na questão, ela fala sobre o direito à informação. Quando vier na sua prova, dica real, vier na sua prova sobre direito à informação, primeiro remédio constitucional que você tem que pensar, não estou dizendo que é, mas o primeiro remédio constitucional que você tem que pensar é o habeas data. Primeiro remédio constitucional que você tem que pensar quando falar na sua prova sobre informação é habeas data. Então, habeas data serve para quê? Informações relativas à pessoa do impetrante, retificação em banco de dados, habeas data. Quando eu falo para você, direito à informação, primeira coisa, habeas data. Não pense em mandado de segurança, não. Mandado de segurança é um direito líquido e certo, que você tem que ter uma prova pré-construída, prova de plano. Tranquilinho? Tranquilinho, né? Não que você tenha uma prova pré-construída, tem que ser um direito provado de plano, mandado de segurança, um direito líquido e certo, um direito seu. E aí a questão fala que o mandado de segurança é um remédio constitucional adequado para garantir o acesso à informação. Pera aí, meu filho. Garantir o acesso à informação constante de banco de dados, eu tenho habeas data e não mandado de segurança. Tenha fé em Deus. Não confunda essa desgraça. Só que, de verdade, a gente está falando sobre o mandado de segurança. Beleza? Falamos sobre ele. Eu quero falar com você outro remédio constitucional. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o mandado de segurança coletivo. Esse que eu quero falar para você. Eu quero lembrar a você que o mandado de segurança coletivo também é para proteger direito líquido e certo. Só que quando eu falo para você sobre mandado de segurança coletivo, lembre quem pode impetrar mandado de segurança coletivo. Devagarzinho, para entender esse negócio, ó, quem pode impetrar partido político com representação no Congresso Nacional. Para ter representação no Congresso Nacional, é um deputado ou um senador. Ó, mandado de segurança coletivo, quem pode impetrar? Primeira pessoa, partido político com representação no Congresso Nacional. Depois, entidade de classe. Ô, professor, me dê um exemplo de entidade de classe. OAB, meu filho, OAB, uma entidade de classe. CRM, entidade de classe. Partido político com representação no Congresso Nacional. Organização sindical, entidade de classe, organização sindical e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, organização sindical e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Essas são as pessoas que podem impetrar mandado de segurança coletivo.
Quando eu falo para você sobre mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, lembre que eu tenho mandado de segurança tanto na forma preventiva ou na forma repressiva. Lembre também, quando eu falo sobre mandado de segurança, lembre que pessoa jurídica também pode impetrar mandado de segurança. Sabe por quê? Porque pessoa jurídica também pode ter direito líquido e certo. Então, cuidado para não confundir essa desgraça. Outro remédio constitucional que eu tenho que falar com vocês. Falei do mandado de segurança. A gente já falou sobre o habeas data. Habeas data serve informações relativas à pessoa do impetrante ou retificação de dados. Lembre que a habeas data é um remédio gratuito. Habeas data e habeas corpus são remédios constitucionais gratuitos. Então não confunda isso aí. Outro remédio constitucional que eu tenho que lembrar a vocês, habeas corpus. Quando eu falo com vocês sobre habeas corpus, lembre que habeas corpus fala sobre liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, você vai lembrar habeas corpus. E aí, velho, ô minha filha, tenha fé. Habeas corpus, quando eu falo sobre ele, lembre assim, habeas corpus também é um remédio gratuito. Só que não precisa de advogado. Eu posso ter habeas corpus tanto na forma preventiva como na forma repressiva. Eu posso ter habeas corpus tanto na forma preventiva como na forma repressiva. Lembre também, eita, meu Deus do céu, vou ajeitar aqui. Lembre também que quando eu falo sobre habeas corpus, imagine um hospital psiquiátrico, acho que eu já falei isso em outra aula online. Imagine um hospital psiquiátrico que prende o paciente, e o paciente prende o paciente por quê? Porque ele ficou bom. Imagine só, vou dar um exemplo bacana. Vou melhorar. Hospital psiquiátrico, né? O cara foi lá se tratar, ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí, depois de um tempo, ele resolveu estudar para concurso. Mas, dentro do hospital, começou a vapirar, estudar. E aí melhorou, o médico deu alta para ele, falou, oi, você tá bom, vai até passar no próximo concurso. Ele disse, massa, vou chamar você pro churrasco da aprovação. Imagine só, o cara ficou bom, ficou zerado. Só que aí o médico deu alta para ele, só que o hospital disse, olha, você não sai daqui não, velho. Você tá devendo, tem que pagar a conta. Ele pode impetrar habeas corpus? Pode, meu filho. Por quê? Porque habeas corpus é liberdade de locomoção. É isso que eu quero que você lembre. Habeas corpus é liberdade de locomoção. Professor, o cara foi pego lá no artigo 28 da lei de drogas, porte de drogas para consumo pessoal, o cara tava fumando maconha. E aí, professor, como é que é o esquema? Ele pode impetrar habeas corpus? Meu filho, tenha fé. Habeas corpus é liberdade de locomoção. Se o cara foi pego fumando maconha, hoje, fumar maconha vai preso? Não, né, meu filho? Então cabe habeas corpus? Não, meu filho. No caso de porte de drogas para consumo pessoal, que eu tive uma despenalização. Cuidado para não confundir uma coisa com outra coisa. Beleza? Outro remédio constitucional que eu quero comentar com você, falei sobre habeas corpus. Eu quero falar com você ainda sobre ela, sobre a minha querida ação popular. Quando eu falo para você sobre a ação popular, lembre para que desgraça a ação popular serve. A ação popular serve para quê, professor? Para anular ato lesivo. A ação popular serve para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Quem pode impetrar a ação popular é qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode impetrar a ação popular. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Qualquer cidadão, pleno exercício dos direitos políticos, qualquer cidadão pode impetrar a ação popular. A ação popular serve para anular ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Patrimônio público, patrimônio histórico, moralidade administrativa e ao meio ambiente. Belezinha? Voltando para as questões. A lei sobre remédios, segunda questão está errada. Vamos embora, que a nossa revisão continua. Aqui só para dar gabarito de questão, não. Eu estou aqui para revisar o assunto. Ah, professor, mas eu não sei de nada, então vamos aprender. Viu, meu filho? Se você não sabe de nada, eu estou aqui também para ensinar. Ah, é uma aula de revisão? É, mas é uma aula de revisão que eu vou dar uma passada por boa parte do assunto. Hoje, o meu foco ainda é o artigo 5º, que é que eu faço sempre nas revisões. Eu coloco um assunto onde eu boto mais questões e, claro, que eu boto uma questão de alguns assuntos diferentes para eu também comentar. Esse é o foco.
Beleza? Então, nessa segunda revisão, a gente vai finalizar o artigo 5º, né? Primeiro a gente bateu muito em princípios fundamentais, poder constituinte. Essa aula 2, revisão 2, eu vou finalizar o artigo 5º, só que ainda trago questões de poder executivo, de nacionalidade, uma questão de direitos sociais, eu boto outras questões de alguns outros assuntos, só que em menor quantidade, que eu quero revisar também, beleza? E assim a gente vai até a aprovação de todo mundo, ou até a plataforma aí parar de, né, enjoar da minha cara, chamar eu fazer aula gratuita. Mas vamos juntos, as aulas continuam. Terceira, né? Sobe. Terceira fala bem assim. Então fala bem assim. Terceira. Não quero terceira não. Me ajude, viu? Terceira, me ajude. Terceira, agora vai. Terceira questão. Por enquanto aqui está 100%. Mas se estiver travando aí, brasileiro, pretender fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente. A ação está errada. Terceira questão. Para criar associação, tem que lembrar tal, para fundar uma associação. Tem que lembrar assim, associação, verdade de uma associação, decisão judicial transitada em julgado. Espera aí só um minuto, viu? Para suspender. Mas tá aí, galera. Parou um pouquinho aí a gravação. Eu acho que tá travando. Como é que tá aí? Terceira questão. Travando, não tá? Tá boa? Tá tranquilo por aí? Posso continuar? Vou continuar, beleza? Não tá entendendo nada? Como é que tá aí? Simbora, vou continuar para a terceira. Qualquer coisa vocês assistem depois. Beleza? Vou continuar na terceira. E aí, qualquer coisa vocês assistem depois. Vou voltar. Terceira, ó. Acho que a internet melhorou agora, porque as mensagens chegaram. Terceira questão. A terceira questão fala bem assim. Se o grupo de moradores do Cerrado Brasileiro pretender fundar uma associação indispensável, uma autorização estatal prévia para o funcionamento dessa associação. Negativo. Para uma associação funcionar, eu não preciso de autorização estatal. É isso que eu quero que você lembre. Para uma associação funcionar, eu não preciso de autorização estatal. Lembre assim que para suspender as atividades de uma associação, para suspender, decisão judicial apenas. Para dissolver, decisão judicial transitada em julgado. Lembre que a associação ela pode representar associado judicial ou extrajudicialmente. É importante você lembrar que eu não posso ter associação de paramilitar, mas a associação de militares pode. Cuidado para não confundir essa desgraça. Terceira questão, a questão está errada. Simbora para a quarta questão. Quarta questão fala bem assim, ó. Pedro, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que determinado administrador público estava praticando atos lesivos ao patrimônio público.
Por considerar absurda essa situação, ele procurou um advogado e solicitou informações a respeito da medida que poderia adotar para postular a anulação desses atos. Olha o que colocou na questão. Ele quer postular a anulação desses atos. E o que é que ele é? Ele é cidadão. Nesse ponto, eu quero lembrar a você assim: pode impetrar ação popular, qualquer cidadão. Ação popular serve para quê? Para anular ato lesivo. Anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Nessa quarta questão, ele não popular, a letra é. Beleza? É de errado, é de quarta questão. Letra E. Beleza? Galera, se a internet não está muito boa aí, está travando e etc., não se preocupe, que a live ela fica salva e você pode assistir o replay amanhã. Fique tranquilo em relação a isso. Beleza? Às vezes tem muita gente na live ou até tem um material que está pesando, então não se preocupe que aí amanhã você pode assistir o replay, outro dia você pode assistir o replay dela, que fica salvo na plataforma. Beleza? Fique tranquilo. Simbora. Quinta questão. Na quinta questão, eu falo o seguinte, ó. O racismo estrutural gera desigualdade profunda entre os candidatos em concurso público, razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem negros. E agora, é constitucional? É. Sabe o que é o racismo estrutural? Vou botar aqui. É constitucional? É. Correto. É constitucional? É. O que é esse racismo estrutural? O racismo é estrutura dentro da administração pública. E aí, eu tenho alguns meios, né, para desiguais. Realmente gera uma desigualdade material. E é por isso que tem as chamadas ações afirmativas. A lei de cotas em concurso público é um exemplo de ação afirmativa. Na igualdade material, eu tenho que igualar os desiguais na medida das suas desigualdades. Lembre que tem igualdade formal e igualdade material. Imagine só, todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal. Mas lembre também que eu tenho igualdade material. Eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Mão água. Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E aí eu tenho a igualdade material. A lei de cotas em concurso público, é isso que eu quero que você coloque na cabeça. A lei de cotas em concurso público é um exemplo de igualdade material. Lei de cotas, exemplo de igualdade material. A questão está correta. O racismo estrutural gera desigualdade material profunda entre candidatos inscritos em concurso público. Razão pela qual é constitucional assegurar vantagens competitivas aos que se autodeclararem negros. Beleza? Lembre da lei de cotas. Lembre que a questão está correta, a quinta questão. Vamos para a sexta. Sexta questão fala o seguinte, ó. Sexta questão. Lei federal que prevê o oferecimento em escolas públicas de ensino religioso de natureza confessional ferirá. Olha aqui, ó. O princípio da laicidade do Estado. Fere não. Fere não, o STF já falou sobre isso. Uma lei federal que prevê o oferecimento em escolas públicas de ensino religioso de natureza confessional, vinculado a uma religião específica, não fere o princípio da laicidade do Estado. O que o STF falou? Importante. Lembre do ensino religioso, ele é facultativo. Ensino religioso, facultativo. Mas lembre também, tem uma escola, vou até botar no zoom aqui, ó. Tem uma escola. Se o padre dá aula naquela escola, massa, pode. O pastor pode querer dar aula naquela escola? Tu pode dar aula naquela escola? Pode. O aluno vai para a aula de quem ele quiser, meu filho. Ele vai para a aula de quem ele quiser. É assim que você tem que lembrar. Ah, professor, mas eu tenho uma escola lá e o pai de santo dá aula. E vá, meu filho, o ensino religioso nas escolas. Você tem um pai de santo dando aula? Pode. Você tem um pastor dando aula?
Pode. Se eu tenho padre dando aula? Pode. Beleza? Ensino religioso, facultativo. E na questão ele falou que ferirá o princípio da laicidade. O Estado não fere. E outra coisa que eu quero lembrar a você é que o Estado laico é um Estado neutro. O Brasil hoje é um Estado laico, um Estado neutro, mas não tem religião oficial. Estado laico, Estado neutro e não possui religião oficial. Galera, se a live tiver travado, se preocupe, ela vai ficar salva, aí você consegue assistir depois. Beleza? Continua. Sétima questão. Qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal? A Constituição Federal autoriza a concessão de indulto pelo presidente da República a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Olha que desgraça. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal autoriza. A questão está errada. A questão está errada. Eu quero lembrar para você um memorex bacana. Cacau. Bem bacana. Até digitar, viu? Como é que eu tava? Lembra assim, ó. GAF. Pronto. Quero que você lembre. TTTH não aceita GAF. Ah, professor, como é que é esse esquema? Olha que desgraça, viu? Ó, tráfico, tortura e terrorismo. E os crimes hediondos? Não aceita graça, nem anistia, nem fiança e nem indulto. Olha, TTTH não aceita GAF. GAF, papai, graça, anistia, fiança e indulto. TTTH não aceita GAF. Beleza? Tráfico, tortura, terrorismo, não aceita nem graça, nem anistia, nem fiança, nem indulto. E aí na questão, sétima questão, ele colocou bem assim, ó. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 88 autoriza a concessão de F. Também não podem receber indulto, nem graça, nem anistia, nem fiança, nem indulto. Não aceita GAF. Beleza? Sétima questão. A questão está errada. Tranquilinho? Simbora, né? Depois, beleza? Oitava. Fala bem assim, ó. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Assinar é a opção correta. Aí ele coloca: tratados e convenções internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil, em geral, têm status equivalente das emendas constitucionais. Meu velho, tratado? Não, não é bem assim, não. Olha como é que funciona. Vou até falar, botar no zoom aqui. Vou lembrar você o seguinte: estados que forem aprovados nas duas casas, em 2 turnos com 3/5 dos votos dos respectivos membros, tratados internacionais de direitos humanos, aprovados nas duas casas, em 2 turnos com 3/5. Passou desse jeito? Aí sim, ele é equivalente à emenda constitucional. Esse Tratado Internacional de Direitos Humanos não é qualquer Tratado Internacional de Direitos Humanos, não. Ele tem que ser aprovado nas duas casas, em 2 turnos com 3/5. Nesse caso, ele será equivalente às emendas constitucionais. Ah, professor, mas se for Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado, jurídico, mas não for desse jeito, ele vai ter status de norma supralegal. Status de norma supralegal. Belezinha? Foi Tratado Internacional de Direitos Humanos, nas duas casas, em 2 turnos com 3/5. Status de norma supralegal, se foi aprovado, status de emenda constitucional. Status, desculpa.
Se ele foi aprovado das duas casas em 2 turnos com 3/5, foi aprovado, vai ter status de emenda constitucional. Se, por acaso, é Tratado Internacional de Direitos Humanos, mas está no nosso ordenamento jurídico, mas não passou, né, nesse procedimento de 2 casas, 2 turnos e 3/5, ele vai ser norma supralegal. Está acima das leis e abaixo da Constituição. Só retificando para não ficar meio confuso. Beleza? De alimentação constitui norma canal de conteúdo programático. Razão se pode exigir dos poderes públicos atuação no sentido de proveiros negativo. Quando eu falo para você sobre direitos sociais, eu quero lembrar a você que os direitos sociais eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. Quando eu falo para você sobre direitos sociais, eu vou lembrar a você segunda geração dos direitos fundamentais. Lá no dia, lazer, enfim, eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. Na questão, ele falou, razão porque não se pode exigir dos poderes públicos, tem que exigir, porque é uma obrigação de fazer do Estado. Então está errada essa letra B. Letra C. Os direitos e garantias individuais previstos no texto constitucional assegurados apenas às pessoas físicas brasileiras e estrangeiras residentes no país, alcançando também as pessoas jurídicas, como, por exemplo, no reconhecimento e indenização por danos morais por violação à imagem. Letra C tá linda, papai! Tá linda e tá correta a letra C. Os direitos e garantias individuais do texto constitucional são assegurados apenas às pessoas físicas, estrangeiras, brasileiras e estrangeiras residentes, alcançando também as pessoas jurídicas, como, por exemplo, reconhecimento de indenização por danos morais por violação à imagem. Muitíssima essa letra C. E nesse direitos fundamentais. Tá vendo que essa desgraça cai? Eu aviso, mas essa desgraça cai, meu filho. Olha, devagar, comigo, devagarzinho. Quem são titulares? Titulares de direitos fundamentais. Segundo expresso na Constituição Federal, os titulares de direitos fundamentais são brasileiros e estrangeiros residentes. Aí o STF, todo mundo fala assim, ó, meu velho, expresso na Constituição Federal, tá bem brasileiros e estrangeiros residentes, mas lembre que estão no Brasil, possuem direitos fundamentais. Lembre que uma empresa, uma pessoa jurídica, ela também possui fundamentais. Lembre que um animal não possui direitos fundamentais. Lembre que o morto possui direitos fundamentais. Lembre e acerte a questão. Tenha fé que dá certo. Beleza? Vamos embora. Então você está correta. Só porque a C, vamos para a C está correta, vamos falar porque a D está errada. Falar porque a D está errada. Quase que não sai. Vou tomar uma água, senão não vai, né? Em nome da proteção constitucional à privacidade, a quebra do sigilo dos dados bancários, fiscais ou informáticos dos entes, sobe, tá? Dos entes privados, somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar ou por requisição do Ministério Público. Negativo. O Ministério Público, no caso de quebra do sigilo bancário, o STF, inclusive, já decidiu que ele até pode, mas no caso de verbas públicas. Beleza? Então, cuidado para não confundir essa desgraça. Letra E. A norma constitucional que prevê o livre exercício de atividade profissional tem eficácia limitada, uma vez que sua aplicabilidade depende de edição de lei posterior. Não é bem assim não, meu velho. Letra E fala que a norma constitucional que prevê
exercício de atividade profissional. Ela não tem eficácia limitada, ela tem eficácia contida. E estabelecer uma restrição. Beleza? Então, norma de eficácia contida e não limitada. A letra E está errada. Nona questão. Nona questão, a gente tem que lembrar o seguinte. Jean, brasileiro naturalizado, que adquiriu grande popularidade em razão de suas atividades filantrópicas. Ele decidiu concorrer a um cargo eletivo. No entanto, em dúvida se concorreria ao cargo de vice-presidente, governador ou senador. Como é que é esse esquema aqui? À luz da sistemática constitucional, Jean poderia concorrer apenas aos cargos de... Olha a desgraça aqui, meu filho, devagarzinho, ó. Jean, brasileiro naturalizado, que adquiriu grande, quer concorrer a um cargo. Dos três que ele está em dúvida, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Quais são privativos de brasileiro nato? Você tem que pensar assim, vice-presidente, esse é privativo. Governador, nato ou naturalizado. Senador, nato ou naturalizado. Agora, não confunda. Para ser presidente do Senado Federal, aí é nato. Mas para ser senador, pode ser naturalizado? Pode. Pode. O brasileiro naturalizado, ele pode ser ou governador ou senador. Ele pode ser vice-presidente. Não pode ser vice-presidente da República. Mas governador ou senador. Isso ele pode. Letra B de bola. Décima questão. A Constituição permite a fusão de municípios. Massa, permite realmente. Desde que autorizada por lei estadual. Opa, viu? Precedida por consulta por plebiscito. Peraí. A questão está errada. Está errada. Eu já tinha dito que está errada. Mas eu quero explicar o porquê está errado. Né? Por lei estadual, precedida por consulta em plebiscito das populações dos municípios envolvidos após divulgação do estudo de viabilidade municipal. O que acontece? Quando eu falo para você sobre criação de municípios, você tem que, para ser criado um município, tem que ser dentro de um período determinado por lei complementar federal. Eu determinado por lei complementar federal, tive, professor, e agora, como é que é o esquema para criar um município? Primeiro, estudo de viabilidade municipal. Após a publicação do estudo de viabilidade municipal, aí sim eu vou ter plebiscito com a população dos municípios envolvidos. E aí, se no plebiscito der ok, uma lei estadual cria um novo município. Uma lei estadual cria um novo município. Beleza? Tranquilo? Para criar um município tem que ser dentro do período determinado por lei complementar federal. Eu tenho que ter viabilidade municipal e depois plebiscito e lei estadual criando um novo município. E para finalizar a live de hoje, né, eu vou dizer para você, na aula de hoje, finalizando mais uma revisão, que não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos. Alguma vai acontecer porque você acredita e porque você está batalhando pelo seu sonho. Então, não desista. No final, dá certo. E beleza? Por causa que não sai. Muito obrigado. Tamo junto sempre. O que precisar, Instagram, @prof.andrelucas. Valeu!